campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Meditações Diárias, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo Repreensão. A repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual. Entretanto, antes de expedi-la, com a palavra, convirá sempre ponderar o porquê, o como e o modo através dos quais devemos concretizá-la. O lavrador, para salvar a erva tenra, que amanhã será o orgulho do seu pomar, emprega cuidado e carinho para não lhe ferir o embrião, em lhe subtraindo o verme devorador. O artista, para retirar a obra-prima do mármore, não martela o bloco de pedra indiscriminadamente, e sim burila-o, cauteloso, antes de apressar-se. O cirurgião, que atende ao enfermo, propicia-lhe anestésico e repouso, extraindo-lhe o problema orgânico, sem desafiar-lhe a reação das células vivas que, em desespero, poderiam estragar-lhe a atuação. Usemos a repreensão a benefício do progresso de todos, mas sem olvidar de nossas necessidades e deficiências, para que a compaixão fraternal seja óleo de estímulo em nossas frases. Jesus, o grande médico, o excelso educador, sempre fez diferença entre o mal e a vítima. Cura a moléstia sem humilhar aqueles que se faziam hospedeiros dela e reprova o erro sem esquecer o amparo imprescindível aos que se faziam desviados, que ele tratava por doentes da alma. Auxiliemos 99 vezes e repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. A educação exige piedade, apoio fraterno e constante recapitulação de ensinamentos para que se evidencie no campo da vida. E ainda nesse capítulo, não podemos esquecer a lição do Mestre quando nos recomenda: deixai crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará a justa seleção no dia da ceifa. Semelhante assertiva não nos induz ao relaxamento, à indiferença ou à inércia, mas define o imperativo de nossas responsabilidades, uns à frente dos outros, para que sejamos, de fato, irmãos e amigos, com interesses mútuos e não perseguidores cordiais que desorganizam as possibilidades de crescimento, do progresso e perturbam o esquema de aperfeiçoamento que a sabedoria divina traçou em favor de nosso engrandecimento comum. Então vamos ler novamente esse parágrafo. Usemos a repreensão a benefício do progresso de todos, mas sem olvidar as nossas necessidades e deficiências, para que a compaixão fraternal seja óleo de estímulo em nossas frases. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, nós vamos encontrar no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, um texto interessante que Kardec atribui a São Luís, Paris, 1860. É permitido repreender os outros?
Então Kardec pergunta ao Espírito São Luís, que é o protetor, o benfeitor espiritual do primeiro grupo espírita que você tem notícia, não é? Grupo espírita que é criado por Allan Kardec em Paris. Se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a ser tirada, pois cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e, principalmente, pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou a proteção. Por isso, essa repreensão deve ser feita com moderação, com um objetivo útil, e não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse caso, a repreensão será sempre uma maldade. A censura feita com moderação é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E, ainda mais, a repreensão que se faz aos outros deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a nós, para vermos se também não a merecemos. Interessante, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lembrei agora, esse é o São Luís, o protetor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Texto de Emmanuel e São Luís, nos afirmando que, primeiramente, olhemos para nós, não é? Se, no mesmo tempo, essa repreensão não deveria ser dirigida também a nós. Pensemos nisso com carinho. Que Jesus ilumine sempre os nossos corações. Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site